E aqui a gente vai prosseguir, Gustavo, com o próximo exemplo, lembrando que na hipótese seguinte, a gente está imaginando que o fulano de tal agora, ele é um professor na área tributária e ele foi convidado para participar do 5º Congresso Brasileiro de Gestão Tributária na Administração Pública, evento que a Open Treinamentos realiza todos os anos, aqui na nossa sede, em Salvador, Bahia. Só que a companhia aérea cancelou o voo do professor, do palestrante contratado pela Open para palestrar nesse evento e não conseguiu remanejá-lo para que ele chegasse a tempo de palestrar no nosso evento. Diante disso, o professor, frustrado, fulano de tal, decepcionado com a impossibilidade de chegar, entrou com ação judicial pleiteando o ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes desse cancelamento provocado pela companhia aérea. E aí o juiz, através de uma sentença, determinou que fosse pago a fulano de tal, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000. O que a gente pode dizer nessa hipótese? Que esse rendimento, ele está sujeito ao imposto de renda. O dano moral é um rendimento tributável para efeito da incidência desse imposto. Durante muitos anos, a previsão legal era no sentido de que esses rendimentos eram tributáveis. Mas depois de alguns questionamentos judiciais, a gente pode concluir que a resposta é não. E isso está previsto na mesma Instrução Normativa 1500 de 2014. Só que está previsto no artigo 62, inciso 16 da Instrução Normativa. Lá está dito expressamente que os valores recebidos a título de dano moral são isentos do imposto de renda. E a gente está pegando esse exemplo aqui com vários objetivos, mas um dos objetivos é chamar a sua atenção para algumas hipóteses de isenção de imposto de renda que você não vai encontrar em lei. E isso porque, apesar de eu ter dito, alguns instantes atrás, que isenção de imposto de renda tem que constar de lei, só lei pode instituir isenção de imposto de renda. Algumas dessas isenções, como eu também já sinalizei, elas são obtidas através de brigas judiciais. O que há de muito interessante no nosso sistema hoje é que há a possibilidade de um contribuinte obter uma vitória no Poder Judiciário em relação à isenção de determinada verba e os efeitos daquela decisão se estenderem para todos os contribuintes. E foi o que aconteceu nesse caso aqui do dano moral. Determinados contribuintes levaram ao judiciário esse questionamento, depois de muita insistência, chegando no âmbito do STJ, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de que esse rendimento não pode ser tributado para o imposto de renda. Como a decisão proferida no âmbito do STJ foi dentro de um rito chamado de recursos repetitivos, então a Procuradoria da Fazenda Nacional, por força do que dispõe o artigo 19 da Lei 10.522, ela fica autorizada a emitir um ato declaratório determinando que não se cobre mais imposto de renda e que, porventura, se houver algum processo tramitando, discutindo a mesma matéria, a Procuradoria para de recorrer nesses processos. Esse tipo de situação ocorreu com o abono pecuniário de férias, cuja previsão legal não existe para que seja tratado como rendimento isento, mas esse artigo 62 da IN 1500 faz referência à isenção que foi obtida no judiciário. Da mesma forma, a gente tem aqui a isenção do dano moral e várias outras isenções mais específicas. Você vai perceber que ela não consta de lei, mas no artigo 62 da IN 1500 você vai ver. E esse artigo 62 lista hipóteses em caráter exemplificativo, porque se houver uma decisão judicial favorável sobre a isenção de determinada verba hoje e a Procuradoria editar um ato declaratório, você pode se valer daquela isenção para a verba especificada nesse ato da Procuradoria, ainda que a instrução normativa não seja alterada para incluir essa nova previsão. Por isso eu digo, os artigos mais importantes para quem lida com imposto de renda pessoa física em matéria de isenção ou não incidência são os artigos 5º até o 11, que transcrevem aquilo que já constam das leis, e o artigo 62, que lista as principais teses tributárias que foram acolhidas pelo Judiciário
e depois acolhidas também pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Por isso, esse exemplo é tão importante. Ele é apenas uma referência de como você deve interpretar essa matéria quando a gente fala de isenção de imposto de renda pessoa física. E aí, Gustavo, a gente tem que concluir o quê? Que a isenção do rendimento para a pessoa física implica automaticamente a dispensa da retenção na fonte para a pessoa jurídica pagadora daquele rendimento. Não existe sentido de se fazer a retenção sobre um rendimento que já é integralmente isento. E é diferente da situação que a gente viu anteriormente, em que o rendimento é tributável e, às vezes, a isenção não é do rendimento. A isenção é apenas da retenção em função do valor não alcançar o limite mínimo da tabela progressiva. Duas coisas diferentes e que não podem ser confundidas.